É o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. O apóstolo Paulo profere estas palavras quando ele estava no corredor da morte, já sentenciado à pena de morte, amargando a dolorosa prisão na masmorra de Marmetina, da cidade de Roma, quando ele diz assim: já agora estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Paulo está fechando aqui as cortinas da sua vida e do seu ministério. Paulo está encerrando a sua carreira. Ele está se despedindo deste mundo. E estas palavras retratam para nós que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Mas para você entender porque Paulo pode dizer as palavras que disse antes de morrer, é preciso entender como foi a sua vida. E eu gostaria de, em breves palavras, resumir a sua história. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, cidadão romano, portanto, por direito de nascimento. Ele estudou em Jerusalém, aos pés do grande rabino Gamaliel, neto de Hilel, para se tornar um dos grandes representantes do judaísmo do seu tempo, pela sua personalidade prismática, pela sua cultura invulgar. Ele se transforma num dos grandes pilares do judaísmo do seu tempo, mormente da linha da seita dos fariseus. Paulo se torna um dos maiores opositores ao cristianismo, entrando em casas e sinagogas, prendendo os cristãos e lançando-os na cadeia, dando seu voto quando os matavam. Ele foi uma espécie de fera selvagem. Ele foi um homem cruel, que açoitou, que prendeu e que mandou matar muitos cristãos em Jerusalém. Ele era um homem furioso. Ele era um homem que entendia que, perseguindo de forma implacável assim os cristãos, ele estava agradando o coração de Deus. Nem sabia ele que estava perseguindo ao próprio Jesus, ao perseguir a igreja de Jesus. Mas este homem foi convertido de uma maneira extraordinária e miraculosa no caminho de Damasco. E de Damasco ele é enviado à Arábia, onde fica 3 anos, onde recebe a revelação do evangelho que proclamou e anunciou nas suas prédicas e nas suas epístolas. Depois ele retorna para Damasco, é perseguido em Damasco. Ele sobe para Jerusalém, e ele ali é acolhido pelos apóstolos, mas em virtude dos helenistas quererem matá-lo, a igreja de Jerusalém o envia de volta para casa em Tarso, onde fica mais de 10 anos no anonimato. Em virtude de um grande avivamento em Antioquia da Síria, Barnabé vai até Tarso, apanha a ele e leva Paulo, até então Saulo, para Antioquia, onde ensina uma multidão de discípulos. É nesse momento que o Espírito Santo fala à igreja de Antioquia para separar a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha chamado. E então Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária, endereçando-se à Galácia do Sul, plantando igrejas e estabelecendo lideranças em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Depois você tem no capítulo 15 o concílio geral da igreja em Jerusalém para tratar do problema dos judaizantes. Pois bem, no capítulo 16 nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele passa por Filipos, colônia romana. Já no capítulo 17, por Tessalônica, capital da Macedônia, Bereia, chegando então até
fazendo uma belíssima apologia do Evangelho no Areópago de Atenas, falando de Deus como Criador, de Deus como Deus que é o Deus da providência e o Deus da nossa salvação. Ele fecha sua segunda viagem missionária, passando 18 meses em Corinto, capital da Caia, onde deixa uma igreja estabelecida, onde ele planta a verdade bendita do Evangelho, naquela terra promíscua e naquela terra eivada de muitos deuses. Depois ele faz a terceira viagem missionária, relatada nos capítulos 18 e 19, passando 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, de onde ele planta igrejas em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. De Éfeso ele vai a Jerusalém para levar uma oferta aos pobres da Judéia. E como ele mesmo havia anunciado aos presbíteros de Éfeso, ali ele é preso. Querem matá-lo. Ele é transferido para Cesareia Marítima, onde passa 2 anos sendo acusado pelos judeus. Ele opta por ser julgado em Roma e faz uma viagem turbulenta para Roma, onde enfrenta um naufrágio. E ele chega então em Roma, preso, algemado, não como gostaria de ter chegado ou planejara ter chegado. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O fato dele estar preso levou a igreja a pregar com mais ousadia. O fato dele estar preso, ele teve a oportunidade de evangelizar toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador. O fato dele estar preso possibilitou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Desta prisão ele saiu, ele pediu oração para sair, orou para sair e saiu para fazer a 4ª viagem missionária, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito em Creta, passando por Nicópolis e muito provavelmente ainda Espanha, como era seu projeto. Neste interregno acontece uma tragédia na cidade de Roma. Foi exatamente no dia 17 de julho do ano 64. A maior cidade do mundo, a mais rica cidade do mundo, a mais populosa cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, Roma, a conhecida cidade eterna, foi incendiada. Do dia 17 de julho ao dia 24 de julho, foram 7 noites e 6 dias de incêndio. E então, quando o incêndio termina, a cidade de Roma está devastada. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos pelo incêndio. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, não atingidos tanto pelas chamas, deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E Paulo, que era o grande líder dos cristãos do Ocidente, é acusado de ser o líder dos incendiários. Começa um massacre sobre a igreja. Faltou cruz, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Os crentes eram queimados vivos nas praças para iluminar as noites de Roma. E nesse momento Paulo é procurado, Paulo é caçado, Paulo é preso e agora é jogado na masmorra mamertina, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. É desta masmorra que Paulo escreve a sua última carta, e é desta masmorra que ele profere estas palavras que nós pronunciamos no começo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O fato de Paulo estar preso levou os crentes da Ásia a abandoná-lo. O próprio Timóteo ficou com vergonha dele. Ele está preso agora não como um pregador, não como um apóstolo, mas como um malfeitor, como um bandido, debaixo da pesada acusação de ser o responsável pelo incêndio de Roma. Marcaram-lhe uma primeira defesa, uma audiência, e quando Paulo comparece naquela audiência, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. E então Paulo sai dessa audiência condenado à pena de morte. Por ser cidadão romano, não foi crucificado, mas foi condenado a ser degolado por ordem do imperador romano Nero.
E é nessa conjuntura que ele vai fazer um balanço da vida, um balanço da sua história, um balanço da sua trajetória. E eu destaco aqui 3 coisas. Primeiro, ele faz um balanço do seu passado, no versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você percebeu, todos os verbos estão no passado. Ele está dizendo para nós que a vida dele não foi uma vida de amenidades. Vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões, não é uma estufa onde você está blindado. Paulo combateu um bom combate, e com isso ele está dizendo que pregou o evangelho. Com isso ele está dizendo para nós que ele enfrentou lutas, adversidades, foi preso, foi açoitado, foi fustigado com varas, enfrentou naufrágios, perigos de rios, perigos de desertos, mas por onde passou, ele semeou a semente bendita do evangelho. Ele combateu o bom combate. Segundo lugar, ele completou a carreira. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Quando ele estava indo para Jerusalém, onde foi preso, ele compartilhou com os presbíteros de Éfeso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira. E agora, no prelúdio da morte, na antessala do martírio, no corredor da morte, com o pé na sepultura, ele testemunha: eu completei a carreira. Este homem termina o que Deus o comissiona a fazer. Mas finalmente ele diz: eu guardei a fé. Ele não vendeu a sua consciência, ele não transigiu com os absolutos de Deus, ele não fez do evangelho um produto de lucro para se locupletar. Ele morreu velho, ele morreu pobre, não tinha sequer uma capa velha e surrada para usar na chegada do inverno. Mas este homem que morre acusado injustamente, abandonado numa masmorra fétida, úmida, insalubre, é hoje mais influente de que todos os Césares de Roma juntos. Ele ainda hoje influencia milhões e milhões de pessoas na história da humanidade. E ele fez isso porque, diante de tantas seduções, pressões do mundo, ele não negou a verdade, ele não negociou a verdade, ele não vendeu a sua consciência, ele não transigiu com os absolutos de Deus. Mas agora, em segundo lugar, eu gostaria de pensar com você que ele faz uma avaliação do seu presente. No versículo 6, ele muda os verbos do passado para o presente. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que Paulo está dizendo para nós é que ele vai morrer, mas ele não é um prisioneiro de César, ele é um embaixador em cadeias, ele é um prisioneiro de Cristo. Não é Roma que vai matá-lo, na perspectiva dele, é ele que vai se entregar, e não vai se entregar para Roma, vai se entregar para Deus como oferta de libação ao Senhor. Mais do que isso, Paulo está dizendo: eu não vou morrer, eu vou partir. Esta é uma linguagem eufêmica para descrever o que é a morte para um cristão. E essa palavra partida tem 3 significados no grego. Primeiro, partir significa você tirar o peso das costas de alguém que vai começar uma jornada. O que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. A vida aqui é composta de muitas fadigas. Nós estamos no epicentro de uma pandemia que alcançou e atingiu as nações do mundo, trazendo tanta dor, tanta lágrima, tanto luto, tanta tragédia, seja no setor da saúde, seja no setor da economia. É claro que nós vivemos dias difíceis, mas o crente não teme mais a morte, porque o aguilhão da morte foi tirado. A morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é mais o nosso último endereço. Quando nós partimos, Deus tira de nós todo o fardo da angústia, e nós entraremos na presença de Deus para desfrutarmos das bem-aventuranças que o próprio Deus preparou para nós. Segundo lugar, a palavra partida no grego traz a ideia de você desatar um bote de um tronco para atravessar para o outro lado do rio. Morrer para um crente é fazer a última viagem rumo à sua pátria celestial.
A nossa pátria não é aqui, o nosso lar não é aqui, a nossa herança não está aqui. Nós caminhamos para uma pátria celestial, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais luto, onde as primeiras coisas já terão passado, e onde nós estaremos para sempre com Ele, reinando com Ele, contemplando a glória dEle e nos deleitando nele. Mas finalmente, a palavra partida no grego traz a ideia de afrouxar as estacas de uma barraca permanente e ir para sua casa permanente. Então, sabe o que significa morrer para um crente? É mudar de endereço, é sair de uma tenda rota e entrar para sua casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Significa isso que nós vamos deixar o corpo e habitar com o Senhor e aguardar a gloriosa ressurreição, quando nós teremos também um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Paulo está indo para ser degolado, mas não há dúvida, não há temor, não há incerteza, não há desespero. Ele pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Este homem não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas finalmente, Paulo vai fazer uma avaliação. Depois de fazer uma avaliação do seu passado e do seu presente, ele faz também uma avaliação do seu futuro. É o que está escrito no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará, o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que ele está dizendo é o seguinte: Nero me considerou culpado, Nero me considerou responsável por um crime que eu não pratiquei, Nero me condenou à pena de morte, mas isso não me importa. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão ter que comparecer, já me justificou. Não tenho mais culpa, não tenho mais condenação, não pesa sobre mim mais nenhuma acusação, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o que importa. Não importa o que os homens falem de nós, não importa o que os homens façam a nós, o que importa é que todo aquele que está em Cristo não tem mais condenação sobre a sua vida. Ele está quites com a lei de Deus, ele está quites com a justiça de Deus, ele está justificado, ele tem na sua conta no tribunal do céu um depósito infinito, toda a justiça de Cristo creditada na sua conta. E por isso Paulo estava entendendo com toda clareza que ele não estava indo apenas para ser degolado no cadafalso romano, ele estava indo sim para receber a coroa da justiça, a sua gloriosa recompensa da vida eterna, conquistada para ele pelo seu glorioso Redentor Jesus Cristo, com a sua morte e com a sua ressurreição. Então este homem está fazendo um balanço da vida, do passado, do presente e do futuro. Ele que percorreu os rincões do Império Romano, levando a mensagem bendita do Evangelho, ele que foi o grande bandeirante do cristianismo, ele que foi o grande paladino da fé, ele que foi o maior missionário, o maior teólogo, o maior pastor, o maior pregador, o maior espalhador da boa semente do Evangelho, este que foi o grande representante de Cristo entre as nações para levar o Evangelho aos povos, está agora fechando as cortinas da vida. E ao fechar as cortinas da vida, ele avalia que no seu passado ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Ao avaliar o seu presente, ele entende que ele está oferecendo a sua vida como oferta para Deus, entendendo que ele está partindo para o Senhor para desfrutar das glórias celestiais. E ele entende que, com respeito ao futuro, ele não está indo para ser martirizado apenas, ele está indo na verdade receber a coroa da justiça. E você? Como é que você avalia a sua vida? Que balanço você pode fazer da sua carreira? Que o exemplo de Paulo nos mova, nos inspire e nos motive
a viver na presença de Deus e para a glória de Deus. Aqui temos luta, aqui temos lágrima, aqui a dor pulsa no nosso peito, aqui as lágrimas amargas e grossas rolam pelo nosso rosto, aqui sofremos injustiças e acusações levianas, mas aquele que está sentado no trono está olhando para nós e há de nos receber com os braços abertos, dizendo: vinde bendito de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe seu ministério, que Deus encoraje você a continuar caminhando com Deus até aquele dia que o Senhor Jesus chamar você para a casa do Pai, para a mansão celeste, para a bem-aventurança eterna.